E vamos ver como é que ele chega, né? Já que a gente tá falando do Vitinho e da possibilidade, assim, da saída do Moisés, uma grande possibilidade, bora falar sobre esse assunto? Já eu volto a escutar vocês, viu, torcedores? Porque o Moisés, minha gente, a tendência é que ele saia mesmo, né, Alexandre? É destaque também aqui do Diário do Nordeste. Temos aí algumas imagens do Moisés vestindo a camisa do Fortaleza, no período que ele tava bem, depois se machucou, não voltou aquele Moisés que o torcedor aguardava, deve estar à disposição no Clássico, depois do Clássico que deve ir para o Santos. Essa é a tendência que ele aconteça, né? Que ele vá para o Santos. E aí, minha gente, não sabemos como é que vai ser a negociação, né, Ale? Eu lembro que ele foi uma das mais caras, a compra mais cara da história do Fortaleza, né? Mais ou menos aí quase 4 milhões de dólares com o Moisés. E a gente não sabe que tipo de negociação. Vai rescindir contrato? Ainda tem contrato ainda com o clube? Vai por empréstimo? Alguém atualiza essas informações? Denise, o que a gente sabe, né, é o seguinte. O Santos, né, ele enviou uma proposta ao time do Fortaleza e ele está negociando a compra do Moisés. Não há nenhum outro modelo de negociação. O objetivo do Fortaleza, né, caso o Moisés saia, é vendê-lo. O Fortaleza inicialmente não estava com o Moisés assim na prateleira oferecendo. Sim. O Santos entrou em contato. Então, diante do cenário caótico financeiro que o clube vive, né, falta de recurso, né? Até a indisposição com relação ao próprio jogador desejar e estar em outro clube, às vezes, né? Acontece muito também esse tipo de movimento. O clube abriu essa negociação e está negociando o Moisés. A informação que a gente tem é que o Santos precisa comprar o Moisés. Então, hoje, o Santos precisa chegar em um denominador comum com o Fortaleza. Quem pediu a contratação do Moisés? O Vojvoda. O Vojvoda é o técnico do Santos. E o Santos, historicamente, gosta de jogadores com essa característica, né? De 1 contra 1, drible, velocidade, joga pelos lados do campo. O Santos acabou de contratar o Rony, por exemplo, né? Foi o primeiro grande reforço, além do Gabigol. E aí agora o Vojvoda indicou o Moisés. Então, a tendência, Denise, é que essa negociação seja concluída de forma positiva. Eu vejo dessa forma, né? Por quê? Porque o Fortaleza não tem feito não tem conseguido, né, barganhar tanto no atual momento em que ele está. Não dá, né, Alexandre? Alguém chega com a proposta, ele diz, não, se for tanto a gente tem que vender. Aí vende. O jogador acaba saindo, né? Então, acredito muito que deve ser esse movimento que deve acontecer. O Santos tem esse recurso financeiro para investir, o Fortaleza deve aceitar essa negociação, mas isso só deve acontecer depois do Clássico Rei, Denise, porque o Fortaleza compreende também que, no atual momento, né, o Clássico, ele tem um peso muito grande, um impacto junto ao torcedor, um impacto até para o técnico Carpini, que está muito insatisfeito com todas as movimentações que têm acontecido, porque basicamente é o que a gente brincava aqui. Ele escala o jogador, no dia seguinte o jogador não está mais. E aí você perde o Moisés, que não está bem, que está vivendo um momento técnico muito ruim, que desde a temporada passada, no meio do ano, não está jogando nada, a verdade é essa, mas ele é o único ponto que o time tinha até então. O Vitinho, né, que está sendo anunciado, né, foi anunciado agora e está oficializado, pode até ir para o Clássico, é um jogador que o torcedor ainda nem viu. Sim. Então, pro técnico Thiago Carpini, é uma perda muito grande, né, técnica. E aí o Fortaleza está mais uma vez priorizando o lado financeiro, né, a tentativa de não inviabilizar o clube economicamente, mas está esquecendo, ou não esquecendo, mas deixando de lado o lado técnico. O clube, ele precisa também, Denise, de um elenco com qualidade para tentar subir. E no atual estágio, são muitas saídas e poucas chegadas. Então, a saída do Moisés, né, caso se concretize, vai aumentar ainda mais essa disputa, né? Ou mesmo esse sentimento do torcedor do Fortaleza de dizer a diretoria não está contratando. Pois é, tecnicamente o Vitinho chega, o Moisés é mais pelo lado esquerdo e o Vitinho mais pelo ponta direita, mas acredito que ele pode flutuar ali, o Vitinho, né, pelos dois lados. É, sim. O próprio Moisés, a gente vai fazer isso muitas vezes, né? Ficar de um lado pro outro, até porque quando você não tem o ponta de origem, porque o Pochettino estava mais aberto pela direita, só que o Pochettino não, como a gente falava Não é a função dele, quando a gente falava antigamente, função, né? não guarda caixão por ali, né? Ele fica se movimentando. Então ele abre espaço pro Moisés ir para um lado e pro outro, mas o Moisés gosta mais do lado canhoto. Então acho que o Vitinho seria a mesma coisa. O Moisés saindo, o Vitinho teria essa liberdade, atuaria mais por um lado, mas teria essa liberdade também de passar para um lado e pro outro. E também daria mais liberdade pro Crispim subir, porque a questão do Crispim jogar de ala esquerda, como o Moisés é um ponta que fica ali do meio pra frente, eu acho que ele segura um pouco o Crispim. O Crispim não tem espaço pra subir, a não ser que o Moisés venha por dentro. Mas o Crispim não sobe tanto. Se você passa a jogar com o Vitinho pela direita, você tem campo pro Crispim subir e tentar apoiar um pouco mais, que é uma coisa que tá se cobrando, inclusive, dele. Eu acho que o problema do Crispim, já falando da parte tática mesmo, é um problema individual do jogador.
Você acha? Eu não sinto, Denise, que é uma problemática que envolve ali o extremo, né? Eu acho que o Crispim hoje, ele é outro jogador. A gente precisa lembrar que o Crispim jogou de ala em 2021, meu pô, faz 5 anos. O Crispim não é mais um garoto não, Denise. Mas ele ali no meio campo, ele tava bem. Não, mas eu tô pontuando que para você funcionar de ala, você precisa função, ter muito né? vigor. É uma posição que exige muita movimentação. Não à toa os alas que funcionaram no Fortaleza, né? O Mailton correndo muito, se movimentando muito. O Mancuso, né, antes de sair, estava jogando bem também. Outro jogador que funcionou muito, tem características assim de fôlego, o Juninho Capixaba. Acho que hoje o Crispim, né, ele é um jogador que vem do futebol da Tailândia. Ele não conseguiu nem se adaptar completamente à Série A do Campeonato Brasileiro, porque logo que ele iniciou a sequência de jogos, ele sofreu uma lesão. E aí depois o Palermo encontrou um time, né? Mas dentro dessa ótica, acredito muito que essa improvisação, ela pode surtir o efeito. É óbvio que quando você tem dois jogadores que atacam o espaço e vão para a linha de fundo, você encaixota todo mundo, mas em muitos momentos o Moisés tem característica de cortar para o meio. E aí o Crispim mesmo nessa ótica, né, não apoiava tanto. Então é uma improvisação, é um arranjo, né, que o Fortaleza está tendo. Eu não acho que nem que seja um arranjo positivo, porque quando a gente fala de um nível de enfrentamento maior, o Fortaleza com muitas lacunas, é um lado vulnerável, né? O lado esquerdo como um todo não está funcionando. E isso passa muito, acho que, pelo baixo rendimento do Crispim e do Moisés. O Crispim, que não é um ala que ataca, não faz ultrapassagem, mas é um ala construtor, né? Ele tem um passe mais qualificado. Mas a falta dele, talvez, de condicionamento físico, impeça que ele tenha o mesmo movimento que o Mailton tem do outro lado. Mesmo o Vitinho sendo anunciado, né? Pode estar à disposição no domingo. A saída do Moisés, assim, Breno, tecnicamente... Deixa eu só concluir sobre o que o Alexandre tá falando, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Mas é porque... Por que eu falo que eu acho que o fato do Moisés ser um cara que joga sempre muito aberto e muito agudo, acaba segurando um pouco o Crispim? Porque nas transmissões a gente escuta o Carpini o tempo inteiro pedindo pro Moisés subir. Porque o Moisés tá voltando muito para perto da linha do campo. E ele fica o tempo inteiro, Moisés, passa Moisés, sobe Moisés. A gente consegue ouvir da borda do gramado o Carpini pedindo pro Moisés avançar o tempo inteiro. Porque ele tira esse espaço do Crispim mesmo. O Crispim tá indo muito devagar pro ataque, não tá chegando muito no apoio, e o Moisés ele volta para receber essa bola. Até porque ele precisa que o Crispim jogue aquela bola em profundidade para ele tentar fazer o que ele gosta, que é partir com essa bola para tentar passar no drible rápido do jogador. É óbvio que o Crispim tem toda a razão, o Alexandre há muito tempo jogava nessa posição e a idade vai começando a dificultar um pouco mais, apesar de que ele não é um cara tão velho, mas também não é mais tão jovem, mas eu acho que eles acabam se chocando muito, porque o Moisés não joga muito por dentro, o Moisés joga muito perto da linha lateral, e ele acaba segurando um pouco o espaço pro Crispim subir e tentar apoiar mais. E o Crispim é um cara que eu acho que ele tem uma vocação mais ofensiva. Eu não gosto muito dele na cobertura defensiva. A vocação dele é mais ofensiva, mas ele tá ficando um pouco mais atrás nas partidas. O que eu queria saber, o Vitinho deve ficar à disposição, tá treinando, ok? O Fortaleza perde com essa saída do Moisés? Não tô falando financeiramente, falando futebol. Perde porque não tem ninguém, Denise. Você não tem ninguém, qualquer saída que você perder, saída é ruim. Acima de tudo, se você não tiver a reposição, né? Então hoje perde. Porque o único ponta de característica é o Moisés e tá se contratando mais um jogador que ainda não jogou. Ninguém tem como pontuar aqui que é um profundo conhecedor do futebol do Vitinho, que é alguém da base do São Paulo, que tava lá no futebol mexicano. Dois jogos no São Paulo. E no primeiro ano dele no Tijuana, o Tijuana tá cedendo o jogador. Ou seja, ele não se adaptou lá no futebol mexicano, né? Então teve alguma situação. No time anterior dele, né, o Santo Laguna, ele estava até jogando, né? Mas nesse outro time, o último time que ele estava, ele acabou jogando pouco e não teve ali o espaço desejado. Eu espero que esse jogador possa realmente ser o que o Fortaleza precisa, né? Mas a gente precisa lembrar que o Fortaleza caiu para a Série B com os pontas Herrera, Moisés, Breno Lopes. Hoje você não tem nenhum jogador nesse nível, né? A priori, nenhum jogador, nem igual ao Breno, por exemplo. Que ontem estava fazendo gol, né? Acho que o Coritiba teve ali um resultado diante, salvo engano, do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente confere aqui. Acho que ele até fez gol ontem na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é uma perda técnica, né? Apesar do Moisés viver um momento ruim. Até chegar outro jogador, aí a gente vai precisar falar que é uma perda. Caso haja uma reposição, né, de um jogador à altura, tecnicamente possa acrescentar algo, aí a gente fala que foi uma troca, né? Ou que o clube realmente consegue, dentro dessa negociação, receber receita. Um detalhe no meio disso tudo, Denise, é só um detalhe que aí eu penso muito sobre isso, tá? O Moisés já disse que deseja ir pro Santos, certo? Por isso que os clubes estão negociando. Aí eles estão agora negociando a possibilidade de transação em definitivo.
O Breno também trouxe no conteúdo, né, que a gente publicou no Diário do Nordeste. Após o clássico, isso vai ser debatido. Mas, Denise, isso já entra no clássico. Eu acho assim, né? Se tu tem a possibilidade de se transferir e tu sabe que se tu se machucar, tu não vai. Eu penso dessa forma. Eu posso Então é bom tirá-lo, né? Eu posso estar errado, mas eu penso que isso mexe com o jogador. O Carpini não vai tirá-lo. O Carpini vai colocar ele de titular. Porque... E o Fortaleza julga que pode ser o último jogo dele. Sim. Mas eu acho que isso interfere no mental do jogador. Claro. Acima de tudo, de um cara que passou basicamente machucado, mais de metade do ano machucado. Exatamente. E ainda não fez nenhum gol. Ele tá sentindo. Tecnicamente. Ou então ele quer sair por cima, Denise, né? ontem a gente conversava sobre isso no terceiro tempo. E o Jotinha falava exatamente isso que o Alexandre falou. O Jotinha disse que ele, se fosse um dirigente, não colocaria porque ele acha que o jogador pode não estar... Como é que eu vou dizer? 100% ali, né? E aí ele lembrou do caso do Hércules. O Hércules estava quase certo com o time da Europa, acho que era um time italiano, era Alexandre, mas o nome eu não vou lembrar do time. Acho que era o Lecce da Itália. Isso, exatamente, perfeito. Ele estava já negociado com essa equipe, jogou um jogo do Brasileirão, joelho, e aí ficou de fora. Então, assim, o jogador pode pensar nisso também, apesar de que eu acho que o Moisés, pelo comprometimento que ele tem, e pela vontade que ele tá de marcar, a gente nota essa ansiedade dele para voltar a marcar. Eu não acredito que não seja um cara que não vá pro jogo assim comprometido, mas dentro da partida surgem algumas dúvidas, né? Numa disputa de bola, numa coisa lá. Então isso pode interferir. Por outro lado, eu acho que ele vai ser utilizado e acho que deve ser, porque o Fortaleza, como disse o Alexandre, não tem outra peça para colocar ali. Precisa do Moisés. Perde na saída dele. Perde. Precisa do Moisés. Mesmo ele estando ruim. Pra esse clássico rei mesmo precisa. O Fortaleza tem que contar com ele. E hoje ele é jogador do Fortaleza. Hoje ele tem contrato com o clube, ele tá à disposição. Então, meu amigo, se você tá à disposição, você vai pro jogo. Então, assim, eu entendo a decisão da comissão técnica de escalá-lo. Você não tem um cara à altura pra substituí-lo. Porque as outras peças que você tem, ninguém faz o que ele faz com a característica que ele tem. Ele tá dentro do Fortaleza ainda. Se ele for vendido amanhã ou depois, é outra história. Eu acho que ele vai pro jogo e eu acho que tem que ir pro jogo mesmo. O Fortaleza tá precisando do Moisés. Denise, e só pra confirmar o que eu falei, o Breno realmente fez gol. O Breno foi titular, o Breno Lopes, né? Ontem tivemos essa partida, Coritiba 2, Cruzeiro 1, jogo lá no Mineirão. E a torcida da Máfia Azul, né, organizada do Cruzeiro, que é a demissão do Tite. Eita, pegando... O Cruzeiro perdeu 2 jogos na Série A. Negócio já quer brabo. a demissão do homem. Quer brabo. Alexandre, tem uma pergunta pra você, o Renato Matias, perguntando onde é que está jogando atualmente o Vitor Gabriel, o Renato lá da Praia de Iracema. Enquanto você pesquisa aí, Ale, aquele centroavante, será? O Vitor Gabriel era do Ceará, deve ser. Aquele, né? Deve ser o Vitor Gabriel. Vai lá, dá uma pesquisadinha em Alexandre, que